Bom, gente, eu tô colocando aí algumas das tendências, né? Então a gente está falando de ensino híbrido, então a educação ela pode acontecer de diversas formas hoje. Então basta você ter um dispositivo móvel que você já consegue ter acesso à educação, acesso à informação, na verdade, né? Se essa informação é boa ou ruim, né? Aí é outros 500, a gente precisa realmente comentar isso, né? A questão das tecnologias digitais, né, pessoal? Então, uma das principais missões de eu estar aqui na frente de vocês, estar conversando com vocês aqui, é a questão da tecnologia. Só que a tecnologia, pessoal, ela é um meio, tá? As pessoas às vezes tratam ela como um fim, não é. Tá? Ela é um meio para quê? Para melhorar sua aula, para melhorar sua produtividade, para melhorar sua qualidade de vida, para melhorar a qualidade de vida do aluno, para melhorar o aprendizado do aluno, para melhorar tudo isso que está aí, né? Então, a tecnologia digital, ela é uma tendência, a gente chama de tendência, pessoal, mas ela já tá, entendeu? Uma coisa que já é do passado. Então tá aí e vai continuar, não vai sair, né? Então é uma coisa que a gente precisa ter em mente. Outra coisa, né? Aprendizagem socioemocional. Depois a gente vai detalhar um pouquinho mais aqui para frente, né, pessoal? Mas aprendizagem socioemocional é algo que de fato já faz parte da nossa realidade e essa conexão que a gente já tem com o aluno, ela tem que ser intensificada ainda mais, né? Tem até um livro aqui que eu vou fazer questão aqui de mostrar para vocês, que é da professora Carolina Cavalcante. Deixa eu até colocar aqui, ó, que tem que ser cabeceira nossa, gente, ó. Livro de cabeceira, Aprendizagem Socioemocional com Metodologias Ativas. Então aqui existem diversas estratégias que nos ajudam na prática de sala de aula, de uma forma ativa em que tem o aluno no centro da aprendizagem e que realmente vai tornar aí o nosso processo educacional junto com os alunos muito mais significativo, tá? Então, depois eu vou comentar um pouquinho mais sobre essa obra aqui, né, quando a gente for falar mais para frente. Outra coisa, pessoal, gamificação, né? Então, os alunos de hoje, eles estão aí cada vez mais ativos no processo, querem ver mais significado do que a gente ensina, né? Realmente relação com o que está no mundo real, né? Então, essa é uma realidade deles. Até existem empresas, né, o ramo corporativo realmente investe nessa questão da gamificação e na questão do treinamento do funcionário, né? Então, por exemplo, o funcionário que mais participa das formações, do Minuto da Segurança, que seja, recebe ali um selo, realmente é melhor, recebe alguma forma de gratificar, né, esse funcionário, tá? Outra coisa, pessoal, microlearning. O que é microlearning, pessoal? São pequenos conteúdos no formato de pílula, que o pessoal chama, né? Para que a pessoa possa aprender de uma maneira mais fácil, mais eficiente, né? Dentro daquele dia a dia que às vezes é tumultuado. Então, por exemplo, um exemplo disso são pequenos áudios, por exemplo, que a pessoa pode receber no próprio smartphone para poder aprender a respeito de um determinado assunto, tá? Então, esse é um conceito de microlearning. Pode ser vídeo, pode ser pequenos textos, alguns parágrafos pequenos, mas tem que ser algo que seja, como o nome sugere, micro, né? Que seja rápido ali para poder consumir de uma maneira rápida, de uma maneira mais focada, para poder aprender de uma maneira simples, tá bom? Então, pessoal, isso são apenas algumas das tendências da educação que você já deve ter no seu planejamento, levar em consideração, né? Então, percebam vocês que a tecnologia digital está ali, né? Mas não é só isso, né? A aquisição do socioemocional está aí também, mas não é só isso, a gente sabe disso. O ensino híbrido, a gamificação, microlearning, mas aí nós temos também pensamento computacional, robótica educacional, que está tudo aí, né? As inteligências artificiais que estão chegando aí, né? Então, chegando, na verdade, já chegaram, né? Que já vai fazer parte aí do nosso dia a dia, tá? Então a gente precisa ter isso em mente, ok? Vamos lá. Seguindo aqui, pessoal, na questão das tendências, né? É uma coisa que eu sempre tô chutando a canela aí de muitos colegas, né? Eu chuto a minha também, tá, gente? Eu também me incluo em muitas dessas, às vezes, dessas vulnerabilidades, tá? Mas existem algumas frases, pessoal, que incomodam e, na verdade, preocupam, né? São preocupantes e diria até perigosas, pessoal, para a carreira de qualquer educador, tá? Então, aqui eu trouxe para vocês até o que a gente chama também de objeções, né? Ou então âncoras que a gente coloca, né? Ou então, assim, desculpas, né? Que a gente coloca na nossa carreira docente para poder se negar, né? Eu vou dizer até autossabotar para a gente não seguir essas tendências, né? Que é uma coisa que é essencial para a nossa própria atuação enquanto educador e que é essencial para a educação, né?
para a gente poder não simplesmente melhorar a educação do nosso país ou a aprendizagem do aluno, mas para a nossa qualidade de vida também, tá? E a gente vai comentar algumas aqui para que a gente possa refletir, tá? Vamos lá. Olha só, ensino híbrido, né? Então eu ouço falar, né? Você já deve ter ouvido, né? Ensino híbrido é modinha. Daqui a pouco passa. Eu trouxe essa foto aí do lado, gente. Isso aí é uma foto bem típica, tá? De uma empresa, no ambiente corporativo, tá? Eu não estou nem trazendo a questão aqui da sala de aula, tá? Eu estou falando do futuro, né? Então, por exemplo, nosso aluno, esse aluno que está chegando aí, vou ter um passo atrás aqui, vai. O Joaquim, que tem quase 4 anos, meu filho, ele está no Maternal 2, tá? Isso já é uma realidade do futuro dele, tá? E assim, eu diria até que vai ser até modernizado esse modelo que está aí projetado na tela, né? Provavelmente vai ter, não vai ter nem mais essa mesa aí no meio, os computadores em cima da mesa, entendeu? Eu chutaria, e não é uma coisa difícil de acontecer, tá, gente? A gente fala que é coisa de filme, mas hoje não, mas não é. Por exemplo, a questão do holograma. Você vai estar de pé dentro de uma sala comum dessa daí, por exemplo, que pode ser uma sala totalmente híbrida, e você vai ter uma pessoa no outro lado do oceano, por exemplo, tá lá na África a pessoa, e a pessoa tá andando na sua frente através de um holograma, entendeu? E você vai ter contato com essa pessoa. Então vai ter reuniões assim, dessa forma, onde você vai ter contato com avatares, por exemplo, e vai se relacionar dessa maneira. A própria questão, né, do mundo virtual, né, da realidade aumentada, coisa que já faz parte, pessoal, tá? A gente realmente que já faz, que já está no nosso cotidiano, tá? Então, essa questão do híbrido, gente, de ter gente online, de ter gente presencial, de ter a tecnologia ali, já é uma realidade. E aí é uma coisa que eu chuto a canela, né? Até quando a gente vai ficar com esse discurso furado, né? Não seria mais fácil a gente correr atrás, né, e se atualizar, né? Então, de acordo com o portal Exame, né, já trouxe até aqui o link para vocês, ó, o ensino híbrido já é realidade em muitas instituições e você, que é o educador inovador, por natureza, pode e deve fazer parte disso, né? Traga essa questão da realidade aumentada, da realidade virtual para dentro da sua sala de aula, né? A questão ou algumas imersões, né? A gente sabe que às vezes falta tecnologia, falta às vezes ali a questão da internet, né? Mas você tem como trazer alguns modelos para que você possa tornar esse ensino híbrido ao alcance desses alunos, né? E hoje, gente, a gente sabe que a gente mantém relacionamento com as pessoas, então tem muitas pessoas que eu conheci, por exemplo, durante a pandemia, que eu nunca tive na frente da pessoa fisicamente. E a gente já tem uma amizade, já tem confiança, já trabalha junto há muito tempo, né? E vai fazer cada vez mais parte da vida dos nossos alunos, dos nossos colegas professores, essa questão da realidade virtual, dessa questão da tecnologia, do ensino híbrido, né? Para nos ajudar a nos relacionarmos com as outras pessoas. A própria professora Lília Bassic, na obra dela, né, de ensino híbrido, que é esse daqui, ó, ela fala muito, né, que as relações, né, dos alunos, dos professores mudou, né, então a gente tem outras formas de se relacionar através da tecnologia e vai estar cada vez mais presente na nossa realidade, tá? Então, eu sempre trago essa questão da bibliografia, pessoal, até para poder basear o que a gente está falando, porque às vezes a gente vai a público, né, então as pessoas às vezes falam, tá, mas de onde você está te trazendo isso, tá, gente? Tudo da bibliografia. E outra coisa, e aproveito até para alertar, gente, cuidado com as informações que vocês recebem, tá? É muito importante a gente validar na bibliografia, validar nos e-mails que são referência, tá? Então isso é muito importante, porque tem muita informação, tem coisa fake, tem muito guru de tudo hoje, vocês podem perceber aí, você está assistindo um vídeo no YouTube, daqui a pouco pula uma pessoa na sua frente, falando que entende de um determinado assunto, entendeu? Você nunca viu a pessoa na sua vida, tá? Então é importante que a gente tenha essa curadoria também, tá bom? Vamos lá, gente. Então, ensino híbrido, tá? Então, estamos conversados a respeito disso, tá? Então, não é modinha, pessoal, é uma realidade. Tá aí, vai fazer parte daqui para frente e vai estar cada vez mais enraizado no nosso cotidiano, tá? Vamos lá, pessoal. Então, olha lá. Eu ouvi falar sobre um tal de microlearning, mas não acredito que funcione, tá? Então, o mundo, pessoal, está infestado de informação. É primordial que os conteúdos sejam estrategicamente produzidos, né? Organizados e oferecidos aos alunos de forma objetiva. Então, eu até pergunto para vocês, quem aqui, né, que está me assistindo, tem tempo? Né? Você tem tempo sobrando? Né?
Todo mundo fala, né? E a grande maioria dos nossos colegas, inclusive, às vezes eu solto essa frase, tô sem tempo, né? Não dá, enfim, né? Então, o microlearning, ele é uma estratégia, né, de conteúdo que você pode colocar no seu cotidiano que vai te ajudar de uma maneira mais eficiente, para que você possa ter mais tempo, né, para dar foco, né, naquilo que é importante, tá? E a gente deve fazer uso, né, disso, né? E o microlearning é um formato, né, que busca oferecer conteúdos de forma mais objetiva em pequenas pílulas de conhecimento para otimizar o tempo de estudo, né? Realmente para poder reduzir o tempo nosso e também dos alunos, né? E a linguagem é simples, pessoal, tem que ser simples, né? E de fácil compreensão e faz uso de diversos recursos digitais para auxiliar o aluno, tá? Um exemplo típico disso são os podcasts, né? Então você pode gravar algumas pílulas, por exemplo, de conteúdo para poder oferecer para os alunos, né? Para eles poderem ali naquele tempo vago que eles têm, poder escutar, né? Outra questão também do podcast, mas também não está muito voltado para o microlearning, é que você às vezes está fazendo uma outra coisa, né? Por exemplo, se planejando uma aula, você pode colocar ali um podcast para poder ouvir a respeito daquele determinado assunto, para poder melhorar ali a montagem da sua aula, o planejamento da aula, enfim, é coisa que você consegue fazer ao mesmo tempo com outras coisas, né? Devido à redução de tempo que nós temos aí na nossa rotina, tá? Então, o microlearning, pessoal, é uma coisa que vai fazer parte e está aí, né, realmente presente na vida dos nossos alunos e na nossa vida também, tá bom? Então estamos conversados a respeito disso também, dessa tendência. Vamos seguir aqui, tá? Outra coisa, olha só, nada de perguntar o que sente os alunos para enchê-los e bora enchê-los de conteúdo, né? Então, a gente sabe que os nossos alunos estão inseridos no processo de avaliação, né? Que um processo avaliativo. A avaliação é uma outra coisa, né? Que a gente poderia abordar aqui, né? De fato, e de falar aqui sobre 5 horas, né? Direto falando sobre o processo avaliativo. Só que a intenção não é essa, né? Mas a intenção, pessoal, é a conexão, né, que nós fazemos tão bem com os nossos alunos. Muitos de vocês que estão aqui me assistindo, né, a gente já faz isso com maestria, graças a Deus, né? Eu acho que a educação ela acontece primeiro, o primeiro passo para a educação acontecer é a conexão, né? Um exemplo disso é o bebê com a mãe, né? Então a primeira coisa, o bebê saiu de dentro da barriga da mãe, o que, que o médico faz? Coloca, né, em cima da mãe, assim, né? Então é o contato, né? O contato, esse é o primeiro passo para a educação acontecer, né? É o contato humano, né? E isso não é diferente na sala de aula também, né? A questão aqui, né? Então, estou falando dessa questão de conexão, né? Mas a gente está dando nome hoje de socioemocional, né? Que é o que está aqui no livro da professora Carolina, né? Então, a gente entender quem é aquele aluno que está ali na nossa frente, né? Que ele não chega vazio para a nossa aula, ele chega com todo um contexto, toda uma história, toda uma característica que vem da família, daquele contexto que ele tem. Então, isso é importante, pessoal. Os primeiros dias de aula, a gente fala, às vezes algumas instituições falam assim, não, vai 2 minutinhos aí de plano de ensino e bora para conteúdo. É muito importante, pessoal, que em vez de a gente ter esse tipo de comportamento, que a gente realmente humanize esse processo, né? Faça aquele primeiro momento de aula ali, ou então qualquer momento, tá, pessoal? Eu tô falando de primeiro momento de aula para criar conexão, mas a gente cria conexão ao longo de todo o processo, tá? Realmente chegue, fale seu nome, né? A gente se apresentar, né? Se apresente como a gente brinca, né? Então, tem muitas professoras que falam isso para mim, professor, eu me apresento como um ser humano primeiro. E isso é real, né? Realmente falar assim: olá, eu sou o Júlio, né? Eu moro aqui no bairro tal, eu tenho tanto de idade, meu pai é isso, minha mãe é aquilo, vivo no bairro, enfim, e você acaba criando conexões, né? E outra coisa, pessoal, é importante você entender como que aquele seu aluno, né, em que contexto que ele está inserido, né? Como é que é a realidade dele. Você estudar sobre isso, né? Eu gosto sempre de trazer, eu sempre trago essa fala do Cortella, né? Do Mário Sérgio Cortella, ele fala, né, que às vezes quando ele vai começar uma disciplina nova, ele escuta músicas de jovens. E aí os filhos dele falam assim, pai, você está escutando heavy metal? Aí que você está, né, tá escutando esse troço? Aí ele falou assim: eu preciso saber o que os meus alunos estão escutando, né? Para poder trazer para dentro da realidade dele, falar a língua deles, né? E uma coisa que isso é uma prática que eu faço também, particularmente, o que eu faço? Na verdade, eu já gosto, né? Eu gosto muito de cultura pop e nerd, né? Cultura nerd, né? Eu gosto de Marvel, eu gosto de DC, gosto de Harry Potter, Senhor dos Anéis, né? E todos esses jogos eletrônicos eu gosto também. E eu procuro acompanhar o que a galera tá acompanhando, né?
Não às vezes com uma riqueza de detalhes tão grande, mas eu sempre falo, pessoal, e aí, vocês assistiram A Casa do Dragão? Vocês viram o último filme do Homem-Formiga? Vocês estão gostando do que está acontecendo lá na DC, que lançaram o Flash agora, enfim. Então, quando você traz algumas frases dessa maneira, os alunos criam conexão. Os alunos falam assim, caramba, que legal, o professor sabe de Marvel, sabe de DC, né? Teve até uma turma, né, que tem um filme que chama, né, As Branquelas, né? E eu adoro esse filme, né? Eu dou muita risada. Eu já assisti esse filme, sei lá, mais de 20 vezes, né? E tinha um grupo do fundo, assim, que era meio rebelde, né, nessa turma. Eu tô lembrando disso agora, inclusive. E aí teve e tem um personagem dentro das Branquelas que chama Latrell Spencer, né? E ele é muito engraçado, esse personagem. E aí tinha um aluno lá que eles chamavam de Latrell, que ele era parecido, né, com o personagem, né? Inclusive que é o ator, o Terry Crews, né? Ele era parecido com ele. E eu comecei a rir, né? Quando eles falaram, não, ô Latrell Spencer, né? Chamou o colega ali. Eu comecei a rachar o bico. Eles falaram, não, professor, você sabe o que é o Latrell? Eu falei, sei, a gente já assistiu um. Pronto, criou conexão. Era um grupo meio rebelde, né? Que eu tinha na sala. A gente sempre tem esses grupos, né? E eles criaram conexão comigo pelo fato de eu conhecer aquele personagem daquele filme, então eles se conectaram comigo e passaram a ter mais engajamento na minha aula. Você vê uma coisa que é totalmente externa à nossa aula e que cria conexão por você conhecer daquele assunto, daquele conteúdo. Então os alunos acabam vendo você até como um parceiro. E essa é a ideia, entendeu? Dentro da sala de aula. Então, por que eu dei toda essa volta falando a respeito disso, pessoal? Porque é uma forma da gente realmente se conectar emocionalmente com os alunos. Os alunos, eles têm a realidade deles. E quando você realmente abre os seus braços e traz o aluno para o seu lado nesse sentido, de entender todo aquele conteúdo, todo aquele contexto dele, o restante flui melhor, entendeu? Então, independente da disciplina que você ministra, pode ser da área de direito, área de matemática, física, química, biologia, se conecte primeiro com os alunos, entenda o socioemocional, antes da gente vir com a parte técnica, né? Com a parte realmente de conteúdos, né? Porque o aluno ele precisa se sentir acolhido realmente dentro daquela realidade que ele tem, tá? E isso é muito importante para que a gente possa, a partir disso, pessoal, ensinar qualquer coisa, tá? Por maiores que sejam as dificuldades técnicas do aluno dentro da disciplina, ele vai querer realmente estar conectado com você para poder aprender a sua disciplina, porque você se conectou emocionalmente com eles, tá? Então é isso, gente. Então a pandemia, né, potencializou diversos problemas nesse sentido, né? Agora a gente precisa oferecer ambientes acolhedores, que é o que a gente está comentando aqui, né? Dinâmicas que proporcionam experiência de autoconhecimento, né? Aprendizagens relacionadas à resiliência, né? A parte de empatia, né? São essenciais para o presente e o futuro da educação, tá? Então é isso, tá? Vamos lá, vamos seguindo aqui. Vamos lá, tecnologia não é para mim, é muito difícil. Nossa, essa frase é a que eu mais ouço, né, às vezes até das minhas mentoradas, né, que hoje já tem até certificação internacional. Falava essa frase no começo e hoje estão aí treinando outros professores, né? Pessoal, a tecnologia digital, ela está presente hoje, no futuro, em nossas aulas, né? Vide os alunos que já estão com os seus smartphones. E eu sei que você já deve ter tentado utilizar a tecnologia em suas aulas e foi frustrante, tá? Eu sei disso, né? E eu já passei por isso, tá? Eu vejo professores nesse exato momento que estão passando por isso, entendeu? Pelas dificuldades, né? O que você precisa agora, gente, é de um método, né? Que te pegue pela mão e te ensine, né? Esse processo passo a passo de como aplicar essas tecnologias de uma forma estratégica dentro da sala de aula, tá? A gente tem todo o período de maturação, o período de aprendizagem, o período a curva de aprendizado que nós temos, né, dentro do nosso dia a dia, mas existem métodos para isso, tá? Existem formas corretas de você realmente ganhar confiança com relação ao uso da tecnologia, tá? Dentro do meu método, eu trabalho essa questão do empoderamento, né? De realmente o professor, eu sempre comparo com dirigir e andar de bicicleta, a tecnologia, gente. Não tem outro jeito, tem que fazer, tem que ter contato. Dentro do meu método, eu sempre tento fazer com que o professor ele se apodere daquilo, que ele teste, que ele erre bastante, tá? A questão do erro não é punitivo, o erro ajuda você a crescer. Então, com erro, com tentativas e erros, a gente cresce, né? A gente ganha realmente corpo aí para continuar caminhando dentro do que precisa dentro da sala de aula, né? Eu faço questão de trazer essa foto aí, né, das pessoas da terceira idade, né, realmente, porque é meu público, gente, não tem jeito, tá? Eu tenho professoras particulares que têm 69 anos, 70 anos, né, e é muito gratificante para mim
ajudá-los nesse sentido, e o que é mais legal, gente, são pessoas que querem isso, que querem, falar, professor, eu vou aprender esse negócio, me ajuda, né? Eu quero realmente tomar conta disso, eu quero de fato aprender, né, essas tecnologias para poder trazer para dentro da minha sala de aula. E o que é legal, gente, muitos desses, o que é legal do pessoal que a gente está chamando de terceira idade aqui, pessoal, mas nunca é tarde para atender, né? É que eles querem colocar até para a vida deles. Então, por exemplo, tem muitos professores aí que já utilizam os aplicativos até com muita responsabilidade, com cuidado, de maneira estratégica, para que eles possam ter mais tempo para eles, tá? E é muito bacana ver esse movimento, né? De realmente as pessoas trazerem a tecnologia para ser uma forma de ajudá-los nesse sentido, tá? Então, vamos seguindo aqui, pessoal. Então, nunca é tarde, pessoal, para aprender, principalmente sobre as tecnologias, tá?